todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui novamente com o nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Nesse projeto nós estudamos os livros da coleção Fonte Viva, atualmente no livro Vinha de Luz. E nesses estudos a gente busca, além da leitura de um dos capítulos desses livros da coleção, também fazer breves comentários sobre os textos, tentando sempre à luz da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, retirar algumas informações que possam contribuir com o nosso crescimento espiritual, com a nossa evolução, com a nossa consolidação enquanto crentes em Deus, enquanto cristãos, para que a gente possa trilhar um caminho de crescimento produtivo, um crescimento sempre ligado nos ensinamentos do Cristo, sempre conectados com Deus, para que a gente realmente seja eficiente nessa nossa jornada espiritual. Que a gente possa abrir os olhos para além da materialidade, lembrando sempre que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência na materialidade. E a gente pede sempre, né? A gente começa com uma breve oração, pedindo a intuição divina, pedindo a iluminação de toda a espiritualidade, para que a gente consiga transmitir a ideia desse texto, desse breve texto, em palavras que possam tocar os nossos corações, acender chamas dentro de nós, nos trazendo a luz de todos esses ensinamentos do Cristo e despertando em cada um de nós o bom ânimo para a busca desse nosso crescimento individual, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, mas sempre em frente, sempre sem desanimar e numa caminhada cada vez mais consistente. O nosso texto de hoje do livro Vinha de Luz é o capítulo 102 e tem como título Atribulados e Perplexos. Então vamos lá, atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nos disse Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões de circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos, todavia jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele
que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Atribulados e perplexos nos traz um texto que mostra com muita clareza, né, o quão é difícil a gente seguir o caminho dos ensinamentos, os caminhos de ensinamento do Cristo. O quantos obstáculos nós enfrentamos, né, se nós realmente nos decidirmos a trilhar os caminhos que o Cristo deixou abertos para nós. Desde a sua vinda, no seu nascimento lá, e desde o seu início de um processo de evangelização, ele foi o grande perseguido. Durante muito tempo ele teve um número enorme de seguidores, encantou todas as pessoas com as quais ele teve contato naquele tempo, transmitiu os seus ensinamentos de forma clara, de forma convincente, que acabou arrastando inúmeras pessoas, que acabou arrastando multidões através dos locais aonde ele passava, todos ávidos por conhecer aquela verdade que ele trazia. E por tocar tamanha quantidade de gente, ele foi perseguido, crucificado, morto, e todos os seus seguidores acabaram tendo também esse tipo de destino. Foram perseguidos por aqueles que se consideravam os líderes daqueles tempos. E aí o texto nos traz aqui, né, que os seguidores, né, recordando o Mestre Divino, os seus seguidores conheceram a lapidação, a tortura, o exílio, o confisco dos bens, e ainda assim foram confiados aos leões nas arenas, né, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Esses primeiros cristãos, os que mais exemplificaram os ensinamentos do Cristo, foram os que mais sofreram essa perseguição. Mas em todo o restante da humanidade, até os dias atuais, não nos faltam exemplos da perseguição que esses cristãos verdadeiros, aqueles que seguem os caminhos do Cristo, acabam sofrendo. Todo tipo de julgamento, todo tipo de crítica, né? Todo tipo de agressão acaba sendo recebido por esses cristãos. E isso nos mostra claramente que existe uma dificuldade muito grande de que nós realmente trilhemos esse caminho, por causa do nosso próprio egoísmo, porque é difícil abrir mão do nosso ego para seguir os ensinamentos do Cristo. Tudo aquilo que ele nos deixou de ensinamento nos leva a abrir mão de nós mesmos para entendermos que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, seguir o caminho que ele nos deixou trilhado através dos passos do seu Filho, Jesus Cristo, né? E para seguir esse caminho, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entender que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos, que todos nós compartilhamos dessa mesma jornada, e é somente de mãos dadas, uns ajudando aos outros, é que nós conseguiremos trilhar. E é por isso que a gente ainda enfrenta hoje tamanha perseguição, e muitas vezes até de nós mesmos, porque nós nos questionamos se nós estamos fazendo as escolhas certas, nós nos questionamos se nós não devemos olhar para as questões da materialidade, nos esforçarmos para conquistar aquilo que nos é tão caro hoje, né, que nós tanto desejamos, né, status, posições de status, bens materiais, influência nos meios nos quais nós nos circulamos, né, posições de destaque, e esquecemos que a nossa caminhada é na simplicidade, é no amor ao próximo, é em tudo aquilo que nos leva ao máximo de simplicidade e que nós não precisamos de muita coisa. Mas essa atribulação e essa perplexidade, ela acaba vindo para nos mostrar aquilo que nós realmente necessitamos buscar. Muitas vezes os sofrimentos vão nos atingir
para que a gente realmente entenda o que realmente importa, para que a gente possa entender aquilo que realmente importa, aquilo que realmente nos levará à nossa evolução espiritual. Que nós não nos desanimemos, né, dessas perseguições, e inclusive de nós mesmos, de trilhar esse caminho de conhecimento que o Cristo já nos deixou de forma clara através do seu Evangelho. O Evangelho foi nos deixado para descrever todos os passos que o Cristo deu, rumo àquilo que nós precisamos dar, né? É a luz que nós recebemos para o nosso caminho. E que conscientes disso, nós seremos sim, muitas vezes perseguidos, atacados, julgados como tolos mesmo, né? Abrindo mão de tantas coisas interessantes, de tantas coisas que alimentam o nosso ego, tantas coisas que nós desejamos enquanto na materialidade, mas que o nosso grande propósito é o nosso crescimento espiritual. E que com o tempo, cada um a seu tempo, vai aprender a abrir mão desses grandes valores que nós construímos aqui nesse plano terrestre, né, na materialidade, para realmente conquistar aquilo que importa, que são os bens espirituais, que nós jamais perderemos, né? Os bens materiais, todos eles ficarão aqui, por maior que seja o valor, as posições de destaque, todas elas ficarão aqui, por maior que sejam os valores que nós demos a isso. Mas as nossas conquistas espirituais, essas sim nós levaremos por toda a eternidade. E são elas que nos farão crescer, subir degrau a degrau, para que a gente possa atingir aquilo que a gente tanto deseja. Ainda que ainda hoje estejamos não tão conscientes disso que nós desejamos buscar, porque ainda estamos perdidos no meio de tantas coisas, mas que no tempo de cada um e um passo de cada vez a gente possa conquistar essas conquistas espirituais mesmo, para que a gente tendo cada vez mais consciência disso, a gente possa dar passos cada vez mais consistentes e cada vez mais largos rumo ao nosso crescimento espiritual. Valorizando, sim, todas as questões desse momento da materialidade, mas entendendo o seu real valor e respeitando todos aqueles que estão à nossa volta, tentando trilhar o mesmo caminho e que sirvamos de estímulos uns para os outros, para que cada vez mais a gente seja mais consistente em trilhar um caminho espiritual. Essa era a mensagem de hoje. Eu deixo a vocês um grande abraço. Desejo que a gente possa fazer o melhor proveito dessa nossa caminhada e que, se porventura essas mensagens toquem os corações de vocês, que possam compartilhá-las para que a mensagem do Cristo atinja cada vez mais pessoas, né? E ela circula entre nós das mais variadas formas. Este é apenas uma tentativa, né, de disseminar esse nosso projeto, né? Apenas uma tentativa de disseminar essas mensagens. Esperamos que possam realmente contribuir com cada um de vocês na nossa caminhada espiritual e que possamos também nos ver nos próximos capítulos estudados aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.